Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do nosso Impulser Academy. Estamos aqui na semana preparatória para o nosso primeiro congresso online do Impulser Conference, onde nós estamos trazendo um time fantástico de palestrantes, onde eles estarão ali comunicando, né, uma mensagem para que você possa, através de conhecimento, de informação, das experiências que eles irão trazer, você possa dar um salto de qualidade na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida, na sua saúde emocional, na sua saúde mental e também na sua saúde física. Estamos aqui com um time de pessoas mais ou menos assim, ó, médicos, fisioterapeutas, trainers do comportamento humano, nutricionistas, advogados. Então, é um time muito diverso para poder trazer cada um a sua ótica e essa plataforma de conteúdos para que você possa dar esse salto. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito interessante, eu a admiro muito, já tive em evento com ela, onde ela palestrou, e foi daí que a gente começou aqui o nosso contato. Apresentei a proposta do nosso congresso para ela, e ela aceitou prontamente. E com a qualificação que ela tem, que vocês vão ver, vocês vão sentir já nas colocações dela aqui nesse podcast, o que ela vai entregar de poderoso já na nossa semana, ali na palestra que ela vai entregar para a gente. E ela é Master Trainer internacional em programação neurolinguística, ela é consteladora, ela forma também as pessoas, né, no processo de constelação, coach, neurociência. Ela atua profissionalmente desde 1996. E ela tem o quê? Ela é especializada em PNLs PNL da saúde, né? Saúde. Formada em língua portuguesa pela Universidade de São Paulo. Gente, essa mulher é uma potência e vocês vão descobrir um pouquinho aqui. Seja bem-vinda, Madalena Junqueira, ao nosso podcast. Muito obrigada, agradeço o seu convite. É um prazer muito grande estar aqui com você e poder participar do Impulser Conference. Legal. E, Madalena, de educadora, que você terminou se formando ali na USP, né, em língua portuguesa, é um caminho que se abriu ali, com certeza, para sua vida como educadora, como formadora, e você segue isso até os dias de hoje. Conta um pouco para a gente, o pessoal que está se assistindo aqui, como é que foi essa jornada? Onde é que foi esse bichinho da educação? Onde e como ele te picou? Nossa, que boa pergunta. Eu sempre fui apaixonada por língua portuguesa, desde menina. Lá naquele tempo que a gente frequentava o ginásio, eu já era a primeira aluna da classe de redação, de análise sintática, aquelas coisas todas, eu me encantava. E depois eu entrei na USP e estudei também, além de tudo isso, a linguística, que eu gostei muito dessa parte lógica da língua e tal. E aí, por acaso, né, por coincidência, eu vim a conhecer a programação neurolinguística alguns anos depois, no início dos anos 90. E aí tinha tudo a ver com aquilo que eu gostava de fazer, porque eu já dava aula, desde os tempos de ginásio, eu já dava aula para as coleguinhas, sabe? E depois eu continuei ensinando, dava aulas particulares de português, até mesmo de inglês eu cheguei a dar aula, e então eu acho que eu sempre tive essa veia mesmo, esse prazer de transmitir conhecimentos. E depois da PNL, da Programação Neurolinguística, isso ficou muito mais forte em mim, porque eu tinha criança pequena e não queria ficar muito tempo fora de casa, então eu dava aulas particulares e fazia algumas palestras mais fim de semana. E aí começou tudo, né? Os alunos começaram a pedir cursos de formação e eu comecei a fazer terapias também com a linha da programação neurolinguística, que ela é derivada da psicologia, então ela é muito adequada para terapias. E aí Legal. a história toda chegou aqui, né? Muito bom. Você teve algum.
alguma influência na tua infância, na tua família, que te inclinasse para a questão da língua portuguesa, por essa paixão? Porque a língua portuguesa é realmente algo apaixonante quando a gente mergulha nela. Quem realmente É, estuda é algo, eu acho que, de uma forma geral, cada um na sua língua, na sua cultura, né? Estudar com é. propriedade a língua é algo muito enriquecedor e apaixonante. É, você teve alguma influência lá na sua infância com alguém nesse aspecto, ou foi algo natural que brotou? Eu acho que eu tive bons professores no início, lá no curso primário ainda, né, no fundamental, que tinha bons professores. Eu estudava no colégio de freiras, eu achava muito interessante, e elas me valorizavam muito porque eu gostava e tirava boas notas. E eu me lembro uma vez que uma professora precisou sair e me pediu, eu estava na segundo ou terceiro ano do fundamental, logo no começo, e me pediu para dar aula para a turma que ficou sem professor. Imagina, eu, criança de 9 anos, dando aula para a turminha de 8, 7 anos. Então, para mim, aquilo foi o máximo, era aula de português, né? De grafia, de como escrever e tal. Então, eu já achei aquilo o máximo. E depois eu continuo, né, nessa linha, porque a língua portuguesa é muito bonita, é muito poética. E eu gostava dos textos e gostava de escrever também. Elas elogiavam os meus textos, e aí eu fui gostando mais e mais, né? Legal. Eu perguntei isso para você porque geralmente, quando a gente tem essas referências que vêm lá desde a infância, enfim, da nossa juventude, É, geralmente a gente termina modelando e replicando isso na vida, né? As influências que nós tivemos. Então, por isso que eu te perguntei, então, ou seja, você teve bons professores é, e tive. eu tive apenas uma única, infelizmente, eu só tive uma única oportunidade de ver você palestrando, né? Com certeza ainda terei mais outras Ah, oportunidades no sim, futuro, claro, com certeza. Mas foi sem, somente uma. sem Mas foi dúvida. dessa uma que você É, terminou me impactando, não somente com o que você entregou, mas pela sua postura. E você dando essa resposta aqui agora, que você teve bons professores, então eu quero te dizer, naquele palco, naquele dia que eu estava ali, que eu não te conhecia, né, e você também não me conhecia naquele momento, que eu estava ali na plateia, você trouxe e demonstrou muito essa postura. Então você foi uma excelente professora ali naquele momento da aula que você deu lá no IBC. E foi isso que me tocou. Eu falei, eu acho que eu vou conversar com a Madalena para de repente ela abrilhantar aqui o nosso congresso, né? E isso é muito legal. E depois você tem uma jornada muito grande, né? De tem. outras áreas além da PNL. É. Como é que foi construindo isso? Como é que isso foi construído ao longo da tua jornada até você chegar hoje e ser também uma formadora, né? Ser uma formadora do IBC também junto com o Zé Alberto. Então, como é que foi construído isso? Então, quando eu entrei na USP, na verdade, eu ainda trabalhava em empresas. Mas depois eu me casei, conheci meu marido lá na faculdade, já me casei, tive filho. Então, eu já não queria trabalhar o dia todo e eu só dava aulas particulares de português e inglês. E depois que meu filho cresceu um pouquinho, eu conheci a PNL. E como eu já gostava de fazer isso, aquilo aumentou em mim, cresceu muito. E aí eu fiz todos os cursos de PNL que existiam no Brasil, e ainda fui lá em São Francisco para participar de cursos do nosso mestre, o Robert Diltz, e fiz os cursos do Metaforum, que são os professores que vêm da Alemanha. E aí eu fui ampliando. E é um movimento muito grande, que acho que começou em 1950, de autoconhecimento, e foi crescendo. Depois da PNL, na época de 1970, veio o coaching também, nos anos 80, e depois tudo isso vai se ampliando e diversificando. E eu fui acompanhando, as constelações também vieram nessa época, mas demoraram um pouquinho para chegar no Brasil. Mas ainda nos anos 90, eu já tive uma aula de constelações com o meu mestre Robert Diltz, e aula de coaching também.
Então, eu fui assimilando todas essas qualidades, né, de aprendizado para transmitir para os clientes, porque depois que eu comecei a atender clientes terapeuticamente com PNL, nunca mais parou. E então um fala para o outro, outro fala para o outro, e aí as pessoas me procuram. Eu tenho hoje clientes de 20, 25 anos atrás que ainda aparecem, mandam os amigos. Então é um trabalho muito profundo e que tem muitos resultados, porque acaba sendo uma terapia rápida com a PNL. E se juntar com coaching e com constelações, complementa, né? Uhum. E aí o resultado é melhor ainda. E quando eu faço os trabalhos, eu junto tudo, né? E tem Muito, outras vertentes também da PNL que surgiram e a gente vai acompanhando. E sim, a neurociência confirma tudo, né, que a gente aprende. E a PNL está ampliando ainda até hoje. sim. Vira e mexe tem alguém lançando coisas novas, uma nova abordagem sobre a mesma coisa já conhecida. Então, amplia, diversifica e os resultados continuam muito bons. Muito bom, muito bom. E é interessante isso porque esse processo construtivo é muito legal. E eu procuro extrair um pouco disso aqui dos palestrantes nesse podcast, para que o participante, né, as pessoas que estão assistindo, possam perceber essa caminhada, né, de evolução de cada um e onde eles estão hoje, qual é esse lugar que eles estão, o que os trouxe aqui. E isso é muito importante porque quando eu vou me colocar no lugar de aprendiz de algo, eu preciso ter essa referência, né? É, Você disse aqui, você teve excelentes professores, tanto lá na infância como aqui, como você terminou é, falando, o sim. Diltz e outros formadores. O Bernice, nosso querido e saudoso, né? Nossa, Falecido, nossa, né? maravilhoso, né? Sim, sim, era um bruxo, né? Além de tudo, ele era um bruxo, assim, que ele tirava a cara. Eu fiz formação com o Bernie, mas eu fiz em Campinas, né? Ah, De coaching. E ele tirava, assim, cada sacada, de onde ele tirou isso? Aí vai ver é. de onde ele tirou isso? E a gente ficava Ele era naquela. maravilhoso, nossa. Fantástico. Então, é muito importante as pessoas saberem quem são realmente esses palestrantes do nosso congresso, né? Como é que é essa história deles que foi ali construída para que possam estar entregando tudo isso para a gente. E aí, hoje, a gente está diante aqui de uma necessidade muito grande na nossa sociedade, a questão, sobretudo, da saúde mental, a saúde emocional, É. né? A saúde física, nem se fala, financeira. E são muitos desafios hoje na nossa sociedade. Qual é a leitura da Madalena a respeito desse momento que nós estamos vivendo na sociedade brasileira? E como é que a PNL, por exemplo, ela poderia trazer algumas soluções, alguma abordagem, um novo olhar, para que a gente consiga ajudar essas pessoas de alguma forma com o conhecimento da PNL, por exemplo, que é uma área muito forte na tua carreira. A PNL, como ela é derivada da psicologia, ela aborda o ser humano, estuda o ser humano e todas as suas características. E como é um processo diferente da psicologia, porque ele foi direcionado para os problemas específicos. Então, a psicologia trata de tudo, trata do ser humano. A PNL trata também do ser humano, porém, se você tem um problema específico, uma fobia, vai, ou uma alergia, então a gente trabalha especificamente aquele problema através de técnicas que foram descobertas, foram criadas pelos nossos criadores da PNL através de pesquisas junto às pessoas. Então, eles pesquisavam quem tem tal e tal problema, faziam um estudo daqueles comportamentos e depois criavam uma técnica mental, né, uma reprogramação mental para ver o resultado. E aí eles perceberam que a reprogramação mental curava muitos tipos. Tanto que eles criaram, o Robert Dilts criou o trabalho de PNL na saúde, porque
através de técnicas, assim como eu estou falando, específicas, você tira uma alergia, uma fobia, uma mágoa, numa sessão só, porque reprograma, dá um novo significado para aquilo que está incomodando. E o Uhum. nosso cérebro ele é tão fantástico que ele aceita essas modificações. Porque, como diz o Zé, né? E o Bernd Teaser também falava, o nosso cérebro não sabe a diferença de realidade, fantasia e imaginação. Aceita, tendo boa intenção, ele aceita e promove as mudanças. E acho que essa foi uma grande sacada da PNL, de utilizar esse potencial cerebral para efetuar mudanças. E são mudanças rápidas, muito rápidas. E as pessoas querem isso, né? Porque hoje é como é que eu quero resolver o meu problema? Ou seja, às vezes a É, pessoa não tem a paciência para poder fazer um processo mais longo, qualquer que seja ele. é. As pessoas querem tomar aquele remedinho. Resultado rápido, é. Exatamente. E não é um analgésico, porque as modificações são duradouras. Uhum, Reprogramou é para sempre, né? uhum, É claro que nós temos técnicas que também funcionam como analgésico, tipo pronto-socorro. Então, a pessoa está mal, a gente mexe ali e já melhora um pouquinho, mas tem de tudo. uhum. É, na psicologia também tem isso. É claro, você trata bem uma pessoa, se ela está chorando, você acolhe, dá afeto, ela se sente melhor. Sim. Então, nós temos vários tipos de técnicas e também existem os pressupostos da PNL, que são conceitos, até mesmo filosóficos, que abrem a percepção da pessoa. Ensina como o nosso cérebro funciona. Então, se eu entendo esse funcionamento, para mim fica muito mais fácil entender a outra pessoa e me colocar diante dela de uma forma que ela se sinta compreendida. Então, os relacionamentos, eles ficam muito mais fáceis. Imagina numa empresa, que é comum nas empresas, em função da pressão toda de hoje em dia, as pessoas estarem estressadas, cansadas, e acaba tendo desentendimento entre eles lá, né? Agora, imagina se a gente aplica um conceito de respeito à individualidade, começando no autorrespeito, o cérebro vai treinando e vai aceitando isso como uma verdade absoluta e vai aplicar em relação às outras pessoas também. Então, fica muito melhor. E são coisas simples, rápidas até de ser ensinado. A questão é colocar em prática. Aí entra esse trabalho que você sugeriu aí, que você me falou, de saúde emocional nas empresas, que ao longo dos ensinamentos as pessoas acabam mudando, acabam aprendendo. Ninguém nasce sabendo, claro, né? Sim. Mas quando tem algo muito interessante que melhora a vida dos dois lados, a minha e a dos outros, o cérebro vai colaborar para trazer o melhor. Ele sempre busca o melhor, sabia? Sim, sim. Eu estou aqui conversando com Madalena Junqueira, especialista em programação neurolinguística, educadora, master trainer. Se você está gostando desse vídeo aqui, dessa apresentação, então deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário para a Madalena, para a nossa equipe. E aqui embaixo do vídeo também tem um link para você poder adquirir o seu link para o ingresso VIP do nosso congresso que vai acontecer a partir da próxima semana. Se você ainda não adquiriu seu ingresso, você está perdendo tempo. Corra e compra logo, porque está no preço promocional do primeiro lote, né? Então é muito importante você estar atento a essa data e essa promoção para que você possa, o quanto antes, fazer parte da nossa comunidade aqui em Pulsar Conference, na busca por uma qualidade de vida e um bem-estar muito melhores daquele que qualquer um de nós está hoje. Madalena, a realidade da inteligência artificial é algo que não dá para voltar mais atrás. Já está É, aí, já está modificando o comportamento, mentalidade, já está mudando a sociedade como nossa, um todo. demais. É muito rápido, né? Sim, Muito muito rápido. rápido. Só que isso também tem um impacto na vida das pessoas, sobretudo.
Agora aqui a gente já está tendo isso, mas nos próximos anos será ainda maior o impacto na vida profissional das pessoas, na questão Verdade. dos empregos, né? É, Como é que você vê essa mudança a partir do ponto de vista aqui do comportamento e da mentalidade? As pessoas estão preparadas para a realidade da inteligência artificial? Como é que você está vendo isso? Como é que você está se preparando? Porque talvez possa aumentar, inclusive, o número de atendimentos nesse sentido. eu acho que as pessoas não estão preparadas. É muita novidade, é muita possibilidade, é muita diversidade de atuação da inteligência artificial. Tudo que a gente quer hoje em dia, desenhos, textos, roteiros, monta uma palestra inteira, resume um livro. Então, nós vamos ter menos trabalho do que a gente tinha antes. Imagina, quando eu estava na faculdade, nós tínhamos que resumir um livro de literatura, aula de literatura, ficava um tempão, né? Hoje em dia, rapidinho acontece. Então, as pessoas ainda não estão preparadas, estão usando isso, talvez de uma forma exagerada, em detrimento de estudos mais profundos, em detrimento do seu próprio treino nos aprendizados. Então, acho que existe um risco da pessoa, sabe, ficar mais preguiçosa, de estudar menos, de confiar muito. E isso pode acontecer, espero que não, né? De prejudicar o aprendizado. Mas, por outro lado, eu acredito na criatividade do ser humano, porque quando eu era criança não tinha nem celular, nem computador, nem nada. E aí, quando começou a surgir, as pessoas se assustaram também. Nossa, será que isso vai tirar emprego? Será que isso vai prejudicar? Não, porque foi criada muitas outras novas profissões em função disso. Então, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa. O ser humano não vai ser prejudicado no sentido de perder emprego, perder oportunidades. Quem tem capacidade, quem usa sua própria criatividade e inteligência, vai continuar tendo as mesmas oportunidades que tinha antes e que nós temos hoje, porque é, a inteligência artificial ela vai trazer facilidade, mas ela não vai ter poder para comandar tudo. O ser humano é, que pensa, né, vai talvez chegar num ponto em que vai ter discernimento. Eu acredito que sim. Né? Legal. Agora, a E, gente tem que ter cuidado com as crianças, né? Os sim, filhos, que estão é, na escola, pega tudo lá no celular e não estuda. Aí sim. Mas vai chegar uma hora, quando ficar adulto, que se precisar, eles vão atrás, tá? Como todo mundo faz, né? Na hora H, você dá um jeito e resolve o que tem que ser resolvido. Então, legal. vamos confiar, né? Muito bem. E diante dessa realidade que a gente está encontrando hoje na sociedade, também esse desafio, como eu falei, e as empresas estão encontrando aí, agora são obrigadas pela lei a dar um amparo maior para os seus colaboradores, né, no sentido da saúde mental e emocional, e com toda a sua vasta experiência e conhecimento, qual é o tema da sua palestra? O que que você está trazendo para esse congresso? Qual a intenção da sua mensagem para os nossos participantes do congresso? Seguindo a sua sugestão, eu vou trazer para a minha palestra, estou trazendo, né? A, a relação entre as pessoas. Para melhorar o relacionamento e a interação entre as pessoas, que é o entendimento de como funciona o cérebro e como a gente deve se comunicar com o nosso próprio cérebro, porque da mesma forma que os outros pensam, nós também pensamos. E o cérebro, ele é acionado por pensamentos, palavras, atitudes e comportamentos. Então, se a gente souber direcionar as palavras, os pensamentos e as atitudes do jeito que nosso cérebro entende, as coisas melhoram. E uma das características principais
é o respeito à individualidade, não só a minha, mas também a dos outros, para que haja uma interação saudável entre as pessoas. Isso não é só nas empresas, né? Em casa, com filhos, com os cônjuges, com os amigos, é interessante que você tenha uma boa relação, para não haver brigas, desentendimentos, separações, etc. E hoje em dia está muito fácil, né? Tem muita separação, tem muito desentendimento, até mesmo demissões nas empresas por conta de desentendimento entre as pessoas. É, e aí fica muito ruim para todo mundo, porque se um funcionário é bom e ele sai da empresa porque não se dá com fulano ou cicrano, a empresa vai ter que trabalhar para arrumar uma outra pessoa com a mesma experiência e tal. Quer dizer, é um contratempo que pode ser evitado quando existe o respeito à individualidade, um ao outro, o entendimento do ser humano como pessoas inteligentes, capazes e que merecem ser respeitadas. E como diz a Virginia Satir, né, que é a nossa grande Ou influenciadora a, da PNL, a musa né? da PNL. A música da PNL e da constelação também, né? Como ela diz, todo ser humano merece ser amado, né? Sim, sim. E nessa questão de relação que você está falando aí, se trazendo, se a maior parte das pessoas, pelo menos, entendesse o pressuposto que o mapa não é o território, e a É, gente já teria talvez 80% dos problemas de é, relacionamento resolvidos. é verdade. Talvez nunca iniciados, né? Nunca iniciados, É, porque justamente muitos começam a partir de que não se respeita a individualidade do outro. Esse é um é, ponto muito interessante, sobretudo nas organizações, né? Mais é. legal. Isso é muito interessante. A gente vai quase chegando já aqui no final do nosso podcast. Gente, passa muito rápido, né? Então, não sei se você está gostando, se você está gostando. Tenho certeza que você está gostando desse podcast aqui com a Madalena Junqueira. Então, coloca aí o seu like nessa página aqui e você pode também se comunicar com a Madalena Junqueira. Já já eu vou pedir a rede social dela. Você pode se comunicar por lá, você pode escrever aqui no comentário e você também pode adquirir o seu ingresso aqui embaixo no link desse vídeo para participar do nosso congresso na próxima semana. Eu faço uma pergunta, Madalena, a todos os palestrantes. É uma única pergunta igual que eu faço a todos e eu deixo ela para o final para que a gente possa meio que fechar ali com chave de ouro mesmo esse nosso Hum. brevíssimo podcast. O que que move a Madalena Junqueira a fazer o que ela faz todos os dias? Eu te respondo numa única palavra. É paixão, tá? Paixão. Paixão muito grande. Eu Legal. tenho uma paixão pelo meu trabalho, pelo ser humano, que eu estou estudando PNL desde 1992. Até hoje, eu ainda faço cursos. E não só de PNL, de outras matérias afins, né, como constelação. O ano passado eu estava com 4 cursos de constelação ao mesmo tempo, né? Uau! Assistindo aulas, frequentando. Então, é uma paixão muito grande, é uma paixão pelo ser humano, em primeiro lugar, porque me dá muita alegria quando eu percebo que o meu trabalho influenciou uma pessoa a se sentir bem, se sentir melhor do que antes. E isso, modéstia à parte, é muito frequente. Então, isso me move, isso me leva cada dia mais. E eu não consigo parar. Não consigo parar de estudar, nem parar de buscar coisas. Eu vivo buscando quando eu não estou fazendo nada, eu estou aqui no computador fazendo pesquisas. E o meu marido fala: para um pouco, né? Fim de semana, descansa. Ah, estou descansando, estou fazendo pesquisa. Então, é uma paixão muito grande. Eu acho que é a palavra que define o meu trabalho, o que eu faço e que não paro nunca. Desde que eu comecei, nunca parei, nunca desanimei, graças a Deus, né? Nem quando eu estou doente. Quando eu estou doente, eu levo o computador para a cama e fico lá. Legal, muito boa sua resposta, Tá certo que é porque muito raro eu ficar doente, é muito raro, graças a Deus. sim, Mas sim, assim, hoje, por exemplo, estou com uma gripinha chata, sabe? sim. Mas já já passa.
Legal. E eu acho que você já deve ter feito já essa reflexão, porque tem aquela questão que a gente precisa mudar a gente mesmo, né, para depois a gente mudar o mundo, que as pessoas querem mudar o mundo, mas não Sim, muda a si mesmo. Então, é, quando você diz, né, que o seu trabalho ajudou a transformar a vida de alguém, e quando esse alguém transforma a sua vida, transforma o mundo. Então, é, o impacto do trabalho não é somente naquela pessoa, é. mas é É uma rede que se espalha, né? exato, né? Porque se a gente deixa essa pessoa melhor, olha o impacto que isso termina causando em outras vidas. É, Isso é fantástico e poderoso. Isso é fantástico e é muito poderoso, né? poderoso. Muito É. legal. Eu conversei aqui com Madalena Junqueira, infelizmente passou nosso tempo, mas a gente tem aqui um parâmetro de manter aqui o nosso podcast aqui ali nos 30 minutos e muito mais você vai encontrar na palestra da Madalena Junqueira e dos quase outros 40 palestrantes que nós temos inscritos aqui dentro do nosso congresso, vai ser fantástico, então você pode ter acesso à palestra dela e a dos demais clicando aqui no link abaixo adquirindo seu ingresso VIP. Madalena, não temos aqui plateia, mas eu posso falar, fazer aquela sonoplastia. Ah, acabou. Ah, que É, pena que acabou, né? sim, sim, ficaria aqui horas conversando com você. É, fala pra gente aqui quais são as suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, como é que eles podem interagir com você. Dê a sua É mais. mensagem final e o convite para o pessoal participar da sua palestra no Congresso. O meu Instagram é madalena.junqueira. Esse daí está bastante movimentado porque a gente alimenta bastante. O Facebook é Madalena Junqueira e a LinkedIn também, Madalena Junqueira. Só esses que eu atuo mais, né? Até o LinkedIn eu ando meio distante, preciso reativar. E qual mais? São os principais, né? Os outros Legal. eu não dá muito tempo para ficar vendo todos, né? Pesquisando. Legal. Sua mensagem final e o convite para as pessoas participarem da sua palestra no nosso congresso. Tá. Então, eu convido as pessoas para participar desse congresso, porque eu acho o assunto fantástico, que é a saúde emocional, e todas as pessoas que eu conheço, que eu conheci, precisam, em algum momento, de um empurrãozinho na saúde emocional. E não só a minha palestra, mas a das outras pessoas, as que eu conheço, que vão participar, e as que eu não conheço, eu tenho certeza que são de altíssimo nível. Então, as pessoas só de assistirem às palestras, certamente já vão ter muitos resultados. Então, aproveite essa oportunidade, porque é única e já vai começar na semana que vem, da próxima. Com certeza. Venham participar conosco, que vai ser um prazer. Muito bem. Então, eu conversei aqui com a queridíssima Madalena Junqueira. Muito obrigado a você por sua participação, em estar aqui nesse canal, assistindo esse podcast. Muito obrigado a você, querida Madalena, pela sua entrega, pelo seu tempo, pela sua dedicação aqui e também pela confiança que você depositou na proposta que nós trouxemos ali, um tempo atrás. Você aceitou e está aqui fazendo parte desse início de jornada do nosso ecossistema. Gratidão eterna a você. E é Muito isso. obrigada, Muito bem, obrigada, eu que ficamos. agradeço. Legal. Ficamos por aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e fiquem com essa transformação aqui das palavras já trazidas para nossa Madalena Junqueira. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes
onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.